Ezequiel 47, no versículo 1, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, da banda sul do altar. E me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, pela tua presença aqui conosco, meu Pai, porque o teu Espírito já está nos ministrando, meu Deus, desde que nós entramos na tua casa, desde que os louvores começaram a ser ministrados, meu Deus, a tua unção está descendo sobre a nossa vida, meu Pai, o teu revestimento, meu Pai, meu Deus, os teus anjos estão descendo neste lugar, meu Pai, serafins, Senhor, anjos abrasadores, meu Pai, porque a palavra serafim significa abrasador, meu Deus, estão descendo no nosso meio, Pai, para incendiar as nossas vidas, Pai, meu Deus, para nos revitalizar, meu Deus, para nos avivar, meu Deus, querubins que sustentam a glória de Deus, meu Pai, estão neste lugar, para que nós sejamos envolvidos, meu Deus, na tua glória, no teu mover, meu Pai. Toda canseira, em nome de Cristo Jesus, está sendo tirada agora, meu Pai, todo estresse, todo desânimo, todo abatimento, em nome de Cristo Jesus, agora, está se desprendendo, está soltando
tratando da vida do povo de Deus, meu Pai. Meu Deus, e uma unção, uma graça, um fortalecimento está vindo sobre a vida de cada um, uma ousadia, meu Deus, uma intrepidez para olhar, Paizinho, para o futuro com fé, com confiança, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, para se mover frente a todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. Meu Deus, nós recebemos, meu Deus, nesta noite, o teu toque, Pai, a tua unção, a tua graça, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Ezequiel, ele era um judeu, que ele estava cativo em Babilônia, era em torno de 500 anos antes de Cristo. Ele procedia de uma família de sacerdotes. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece, e é desse fortalecimento que nós vamos ver Ezequiel falando nessa passagem. Frequentemente Deus falava com Ezequiel em visões. Quando nós lemos os profetas, eu creio que Ezequiel era um dos profetas que tinham mais visões da parte de Deus, e ele deixou elas registradas no seu livro. Ezequiel, ele profetizou durante 23 anos, e uma das visões que ele teve, que nós lemos o complemento dela aqui em Ezequiel 47, mas na tua casa você pode estar lendo essa visão. Ela começou lá em Ezequiel 40, e ele começa a falar que a mão de Deus veio sobre a vida dele, e que ele estava no cativeiro em Babilônia, mas quando a mão de Deus veio sobre a vida dele, Deus levou ele em espírito, e Deus levou ele para a nação de Israel em espírito, e Deus colocou ele num monte muito alto. Então, na visão, ele viu um homem que tinha aparência como de bronze, e esse homem, ele estava medindo o templo novo, que seria construído na montanha de Jerusalém. Ele mostrou para ele que o templo novo estaria sendo construído na montanha de Jerusalém, e que para lá iriam todos os judeus adorar. Eles estavam cativos em Babilônia, mas Deus estava mostrando que eles iam voltar para a terra deles, que o templo de Deus iria ser reerguido, que o povo judeu ia voltar tudo para Jerusalém, para Israel, e que eles adorariam ao Senhor. E depois de ele medir o templo, ele instruiu Ezequiel acerca dos objetos do templo, acerca das leis, dos sacrifícios, da adoração que haveria ali. E o homem trouxe Ezequiel de volta à porta da casa do Senhor, que olha para o oriente. Em Ezequiel 47:1 diz que Ezequiel, ele foi levado para o lado de fora do portão norte, do lado de fora da porta de entrada, que olha para o oriente, na direção do rio Jordão, e lá ele podia ver águas jorrando do lado direito da casa de Deus. E nessa primeira parte dessa passagem, nós vemos Ezequiel sendo tirado de terra seca e sendo colocado no rio glorioso de Deus. Os pés do homem de Deus não foi colocado no lixo, os pés do homem de Deus não foi colocado no barro, não foi colocado em lama, não foi colocado em lodo. Os pés do homem de Deus foi colocado nas águas, foi colocado na vida do Espírito, que é onde os pés de cada um de nós tem que estar. Os nossos pés têm que estar andando na vida do Espírito de Deus, que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que a lei do Espírito e da vida já nos libertou da lei do pecado e da morte, e é na vida do Espírito que Deus quer que nós andemos. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis de vinho, porque no vinho deste mundo tem dois espíritos, dissolução e contenda.
bebenda, mas embriaguei-vos do Espírito Santo de Deus. É disso que nós temos que estar nos embriagando. E Ezequiel, ele foi colocado nesse rio glorioso. Não eram águas paradas, não eram águas podres, não eram águas barrentas, não era charco, não era pântano, onde as águas não correm. As águas que não correm, elas não produzem vida. Deus falou que as águas que não correm, elas são deixadas para o sal. Então Deus não colocou ele em charco, Deus não colocou ele em pântano, Deus não colocou ele em lodo, Deus colocou ele dentro de um rio de águas correntes. E é isso que Deus faz com a nossa vida. E essa maravilhosa ilustração de Ezequiel 47, a inundação do Espírito Santo que muda o cenário, mostra que o que Pentecostes faz na vida dos filhos de Deus. Atos 2 fala o que aconteceu com homens fracos, com homens limitados, iletrados. Eles se colocaram no cenáculo e eles começaram a clamar a Deus. Diz que 500 homens se colocaram dentro do cenáculo e eles começaram a pedir por avivamento, e diz que os dias foram passando, diz que muitos deles deixaram aquele lugar, mas diz que 120 homens permaneceram lá, clamando por um avivamento da parte de Deus na vida deles. E a palavra do Senhor diz que homens que estavam temerosos, homens que estavam, que haviam se acovardado, a palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso, e diz que língua como que de fogo pousou sobre a vida de cada um deles, e diz que eles começaram a falar em novas línguas. Diz que Jerusalém tinha povos de tudo quanto é lado, e diz que cada um começava a ouvir na sua própria língua as maravilhas de Deus. Eles começaram a ouvir coisas gloriosas da parte do Senhor, e diz que Pedro, cheio de ousadia, cheio de fogo, cheio de intrepidez, cheio de coragem, se levanta e ele começa a pregar a palavra do Senhor, e diz que 3.000 almas se converte, e daqui a pouco ele começa a pregar de novo, e diz que 5.000 almas se converte. Era 10.000 pessoas em Jerusalém. Em 2 pregações ele conseguiu converter quase a cidade inteira, por causa do fogo de Deus na vida dele, porque ele estava submergido nas águas do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Aqueles homens viraram o mundo da época de ponta cabeça, porque eles estavam no rio de Deus. E é isso que Deus quer fazer através da vida de cada um de nós. E a jornada espiritual, ela não termina quando nós entramos pela porta. O que é que fala em João 10:9? João 10:9 fala: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Mas só que isso é o começo da jornada. Versículo 2 diz que quando Ezequiel passou pela porta de entrada, ele viu águas jorrando do lado direito da casa, da banda sul do altar. Eu quero dizer, a visão que ele começou a ter brotava do santuário de Deus. A visão que ele começou a ter brotava do altar do Senhor no templo, saía pela porta. Aquele rio que ele viu saía pela porta da casa de Deus. Aquele rio atravessava o deserto, e o rio que ele via caía no Mar Morto. E quanto mais o rio se distanciava, a palavra diz que mais largo aquele rio ficava, mais profundo aquele rio ficava, a ponto daquele rio ter tantas correntezas que o profeta era carregado nas correntezas daquele rio. Esse rio é o símbolo da vida do Espírito, que brota de todo crente que tem vida no altar, de todo crente que tem vida de oração, de todo crente que tem vida de busca. Está escrito lá em João 7:37: todo aquele que tem sede, vem a mim e beba, e aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
rios de água viva fluirão do seu interior. O medidor das águas que tinha nas mãos o cordel de medir é Jesus Cristo prefigurado. Antes dele ter se tornado carne, ele apareceu para Ezequiel no Velho Testamento, e ele guiou o profeta de Deus por 4 níveis diferentes de profundidade. Ele mediu 1000 côvados e eram águas pelo tornozelo. Aí ele mediu mais 1000 côvados e eram águas pelo joelho. E ele mediu mais 1000 côvados e eram águas pelos quadris. E ele mediu mais 1000 côvados e as águas chegaram ao coração do homem de Deus. E a vida do homem de Deus foi inundada. E a vida do homem de Deus foi cheia. E a vida do homem de Deus se tornou plena, porque as águas do Espírito haviam chegado no coração do homem de Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer tomar toda a nossa vida, Ele quer envolver toda a nossa vida, Ele quer que toda a nossa vida seja para Deus, em todas as áreas da nossa vida seja para Deus, todos os nossos pensamentos sejam para Deus, todos os nossos sentimentos sejam para Deus, tudo aquilo que nós fazemos seja para Deus. E eram tantas águas que elas haviam chegado no coração do homem de Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, e é isso que Deus quer fazer na nossa casa. Ele não quer nos envolver parcialmente. Deus, Ele quer nos envolver completamente. E o primeiro contato com o Espírito é algo maravilhoso. Você se lembra do primeiro contato do Espírito na tua vida? Você se lembra um dia que você estava enfrentando uma aflição tremenda? Você se lembra quando alguém falou para você: vamos comigo na casa de Deus, lá tem os irmãos, eles vão te ajudar? E você recebeu aquele convite e você foi à casa de Deus. Aí Jesus Cristo veio e se apresentou a você, e você ficou apaixonado por Jesus Cristo, porque quando Ele se apresenta a nós é tanto amor, é um amor que nós nunca havíamos visto antes, e você fica, sabe, desesperado por Jesus Cristo. E Ele é alguém que alivia as tuas bagagens, Ele é alguém que tira o peso da tua vida. Mas alguém olha para você e fala: isso não é tudo, Deus tem mais. Ele tem uma intimidade que é entre você e Cristo, que acontece na vida no Espírito. E alguém convida você para estar numa reunião de oração. Aí você chega na reunião de oração, aí você vê irmãos orando, aí você vê irmãos se quebrantando, aí você vê irmãos que começam a falar em línguas espirituais. Aí você fala: eu quero provar disso na minha vida. E você fecha teus olhos e você começa a pedir a Deus para que aquilo aconteça com a tua vida. Então vem um fogo que toma você desde a cabeça até a planta dos pés, e você começa a falar em outras línguas, e é uma experiência tão maravilhosa com o Senhor. Quando você é colocado no rio de Deus, é uma intimidade do noivo com a noiva, é um amor tão profundo, e aquela experiência, ela continua na tua vida por dias, a partir do momento que você tem aquela experiência. Ser colocado no rio de Deus, ser colocado nas águas do Espírito é algo maravilhoso. Mas eu quero dizer para você: águas até o tornozelo é apenas o começo daquilo que Deus tem na tua vida. Deus tem mais ainda para você do que isso. E a palavra do Senhor fala, sabe, que todo casamento ele vai crescer. Sabe, o casamento do noivo com a noiva, ele vai crescer em conhecimento, em cumplicidade, em maturidade, em intimidade, num amor ainda maior. Deus tem mais para você do que simplesmente águas pelo tornozelo. Não se satisfaça com o mínimo. Não fique medindo a tua experiência com aqueles que têm menos que você. Meça a tua experiência com aqueles que têm mais, para que você anele mais de Deus, para que você anseie por muito mais,
dessa intimidade com Deus. A palavra do Senhor fala muitas vezes de níveis de intimidade. A palavra do Senhor diz que eram 12 discípulos, e quando Jesus, ele saía sozinho para orar, ele levava 3 discípulos com ele. Quando ele saía para fazer milagres, prodígios, maravilhas, para ressuscitar, ele também levava esses 3 discípulos com ele. Quando ele ia para o monte da transfiguração, ele levava esses mesmos 3 discípulos com ele, sabe? E a palavra do Senhor diz que quando ele atravessava os mares da vida, eram esses mesmos 3 discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Tanto é que nós cantamos Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas quando Jesus queria falar das coisas íntimas dele, era só um discípulo, era João, que recostava a cabeça no peito de Jesus. Era João que conhecia as batidas do coração de Cristo. Era João que sabia dos íntimos dilemas de Cristo. Foi somente para João que Jesus revelou quem o ia traí-lo, sabe? Então eram 12, mas 3 estavam com eles nos momentos principais da vida dele, mas só um entrava na intimidade dele, que era João, o discípulo amado. Tem níveis de intimidade, e Deus quer te levar a ouvir os sussurros do coração dele. Deus quer te levar a ouvir aquilo pelo coração dele anseia. Deus quer dar essa revelação a você. Como o profeta Ezequiel era um dos profetas que mais tinha revelação da parte de Deus. Por que será? Porque ele alcançou as profundezas do Senhor, porque Deus colocou ele naquele rio, porque as águas do Espírito de Deus dominaram o coração daquele homem, a ponto daquele homem falar como o apóstolo Paulo: eu não tenho mais nada por precioso nessa terra. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar para o Senhor, ele falou: se a minha vida nessa terra trouxer lucro para o Senhor me deixa aqui, se não, é muito melhor partir e estar com Cristo. Por quê? Porque não tinha mais nada aqui que fosse precioso para ele, como era preciosa a presença de Deus na vida dele. E chegou um ponto que ele desejava tanto estar o tempo todo nessa presença, que ele falava: Senhor, eu fico aqui só porque a minha vida tem propósito, porque se não são esses propósitos, o Senhor me leve para ti, sabe? Nós temos que chegar nesse ponto, onde Deus seja tudo na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que muitas pessoas, sabe, têm um potencial ilimitado em Deus, mas muitas vezes se esbarram em si mesma. Muitas vezes elas não experimentam as profundezas de Deus, porque elas estão limitadas em si mesmas. Quantos obreiros frustrados, quantos obreiros consagrados trabalham duro, mas não conseguem obter o resultado que deseja. Por quê? Porque estão atuando na sua própria força, fazem o melhor que podem, mas não fazem no mover do Espírito Santo de Deus, não estão se deixando ser carregados pela correnteza desse rio. Você conhece aquele texto que fala que Pedro havia trabalhado a noite inteirinha tentando pescar, e que Pedro estava exausto e ele não havia pescado nada. Na manhã seguinte, ele estava na praia, muito frustrado, lavando as redes dele, quando Jesus Cristo vem e entra dentro do barco dele, e falou: Pedro, afasta o barco. E Pedro afastou, e Jesus Cristo pregava as multidões. Aí Jesus, que não fica devendo nada para ninguém, Jesus falou para ele: Pedro, agora volta ao largo e lança as redes. Ele falou: mas como, Senhor? Eu tentei pescar a noite inteira e eu não consegui absolutamente nada. Aí ele falou: mas Senhor, sobre a tua palavra, agora no mover do teu Espírito Santo, eu lançarei as redes. E diz que ele foi e lançou, e diz que era tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede rompia. Ele teve que chamar todos os barqueiros ao redor, e ele teve que dividir a pesca de tantos peixes, sabe? Na noite,
na madrugada era Pedro, mas em plena luz era Jesus, e isso fez toda a diferença na vida dele. Quando nós fazemos as coisas no mover de Deus, o mover de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E qual tem sido o teu estilo de vida? Sabe, será que o teu estilo de vida tem sido a seco? Ou será que o teu estilo de vida tem sido no mover do Senhor? Tem sido nos rios de Deus? Será que quem está dirigindo a sua embarcação? Será que é você que está dirigindo a sua embarcação? Ou será que é Jesus Cristo que está dirigindo? Sabe, nós vemos que a presença de Cristo na embarcação de Pedro fez toda a diferença. Jesus Cristo disse que com o Pentecostes nós faríamos obras maiores que Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e que o Espírito Santo faria a obra dele através de nós. A vida que o Pai veio propor a nós cristãos está lá no Salmo 1:3, que diz: e serão como árvores plantadas às correntes das águas. Essa foi a vida que Deus veio propor para nós. Você sabe qual que era a chave, o mistério da prosperidade na vida de José? De José, que conta a história dele lá no livro da Gênesis, a partir do capítulo 37. Você sabe qual que era o sucesso dele? O sucesso dele, o pai dele deixou registrado lá em Gênesis 49:22, ramo frutífero junto à fonte. Estar junto à fonte faz toda a diferença na nossa vida. José era ramo frutífero junto à fonte. É a fonte que é o segredo da nossa vida, é aonde nós estamos, é aonde está o pé do homem de Deus, é aonde está o pé da mulher de Deus, é onde está o pé do jovem de Deus, da criança de Deus, do adolescente de Deus, é que vai fazer toda a diferença. Sabe, é o fato de nós estarmos junto à fonte, diz a palavra do Senhor, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E o Pentecostes fez toda a diferença na vida dos filhos de Deus. Por que será que o profeta por que será que o medidor das águas, Jesus Cristo, levou o profeta por 4 níveis diferentes? Ele mediu 1000 côvados, depois mais 1000 côvados, depois mais 1000 côvados. Por que que ele não colocou o profeta já direto nos 4000 côvados, que seriam 2000 metros de profundidade? Porque ele sabia que o profeta iria se afogar. Então isso quer nos mostrar que o crescimento, a maturidade espiritual é um processo, leva um tempo. O Pai, Ele lida amorosamente com cada um de nós. Ele vai trabalhando nas nossas imperfeições, Ele vai trabalhando nas nossas limitações. Ele quer que a obra que Ele está realizando na nossa vida seja sólida, que nós aprendamos a lidar com a autoridade que Ele está derramando na nossa vida. Se Ele houvesse colocado o profeta de uma única vez, certamente o profeta teria se afogado. Quando você está nadando, você está em outro elemento, você está na água, e é outra lei que opera. E se você se soltar na água, você descansa, porque as águas do Espírito, elas te levam a boiar. Quando você entra numa piscina, quando você se solta, você boia, sabe? E isso tira o peso dos teus pés, isso faz descansar as tuas costas, isso dá féria às tuas juntas. E as águas, ela tem o poder de fazer o trabalho por nós. Quando nós nos rendemos na água, ela tem o poder de fazer o trabalho por nós. E muitos estão trabalhando muito
tudo para Deus, quando era Deus que queria estar trabalhando por ele e através dele. Mas Deus, quando ele nos salvou em Cristo Jesus, ele não tinha o intuito de nos tornar escravos, mas o intuito dele era nos tornar filhos, para ter comunhão com ele, para se apropriar de tudo aquilo que era dele. Você se lembra quando Deus criou o homem? Em 5 dias Deus criou absolutamente tudo. No 6º dia ele criou o homem. E o que ele criou depois que ele criou o homem? Ele criou descanso. Sabe, então era isso que Deus queria. Deus queria que nós aprendêssemos a descansar nele. Ele queria que nós desfrutássemos de tudo aquilo que ele pode fazer pelas nossas vidas. Você se lembra o que o pai falou para aquele irmão mais velho do filho pródigo, quando ele falou: pai, o Senhor dá festa para esse teu filho que errou tudo, que pecou tudo, o Senhor coloca ele dentro da festa, o Senhor preparou um enxoval para ele, e eu que sempre estou aqui, e eu que não transgrido uma ordem tua, nem um cabrito o Senhor me dá para eu comer com os meus amigos. E o que o pai falou para ele: tudo que é meu é teu, você não se apropriou porque você não quis, sabe, porque você não se soltou nas minhas águas, porque você não se embriagou com o meu espírito, porque você não se envolveu com a minha vida, com a minha intimidade. Você se lembra o que foi que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, tu te preocupas, tu andas ansiosa, e tu te preocupas com tantas coisas, quando uma só te era necessária: a intimidade. Maria não. Ela escolheu a melhor parte, e isto não vai ser tirado dela. Ela escolheu estar no rio de Deus. Ela escolheu estar prostrada nos pés de Cristo e ouvir a voz das muitas águas. Sabe, quando nós ouvimos a voz de Cristo, quando nós estamos bebendo a palavra de Cristo, a palavra diz que Ele tem a voz das muitas águas. E o que as muitas águas fazem com a vida da gente? As muitas águas ungem a vida da gente. Então, quando nós nos envolvemos com Cristo, quando nós estamos aos pés de Cristo, nós recebemos a voz das muitas águas. Maria escolheu estar no rio de Deus, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a intimidade, sabe? E se o dever tem te esmagado, entre no rio de Deus, deixe ser levado pelas águas que tiram o peso. A lei do Espírito é o sobrenatural que opera pela fé. Deus guiou Ezequiel do mínimo para o máximo. Ele guiou José da prisão para o trono. Ele guiou Pedro da escassez da pesca da madrugada para a produtividade de uma pesca maravilhosa no dia seguinte. Permita que Deus faça o mesmo com a tua vida. O que está escrito lá em Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Eu te digo, não temas, porque eu sou contigo. Então deixe o medidor das águas te tomar, deixe ele te tomar pela mão direita, deixa ele te colocar nesse rio. Esse rio vai tirar todo o medo da tua vida. Quando esse rio veio sobre a vida dos discípulos, não tinha mais covardia. Quando esse rio veio sobre a vida dos discípulos, não tinha mais medo, só tinha ousadia, tinha intrepidez, tinha fé. Deixa ele te tomar pelas mãos, deixa ele colocar a tua vida nesse rio. O versículo 6 diz que o medidor das águas disse para Ezequiel: viste, meu filho, viu quanta profundidade, viu quanta intimidade, viu quanta prosperidade, quanta riqueza eu tenho para você. Toda criatura que vive em enxame viverá
por onde quer que passe esse rio. Todos os povos, tribos, línguas, nações, vai viver por onde quer que passe esse rio. E sabe o que é maravilhoso? Ele falou que esse rio cruza o deserto, e esse rio, ele cai no Mar Morto, e diz que o Mar Morto se tornará saudável. Eu queria falar uma coisa para você: todo homossexualismo desenfreado que nós estamos vendo nesses dias não vão impedir esse rio de passar. Todos aqueles que estão lutando pelo aborto não vão impedir esse rio de passar. Todos os violentos, drogados, viciados, pedófilos não vão impedir as águas do Espírito Santo de Deus de passar. Toda a corrupção que nós estamos vendo no Congresso nesses dias não vão impedir os rios de Deus de correr. Toda pornografia disseminada por todos os sites da internet, disseminada por toda a mídia, toda a imoralidade, toda a sujeira, toda a podridão que nós estamos vendo, não vão impedir os rios de Deus de passar. Os rios de Deus vão cair justamente sobre tudo isso. Os rios de Deus vão cair no Mar Morto, e tudo viverá por onde esse rio passar. Tudo vai viver, e vai haver abundância de salvação, vai haver saúde espiritual, vai haver saúde física, vai haver saúde emocional, saúde na família, vai haver libertação, vai haver prosperidade. Quando as águas de um rio transborda, inunda cidades, basta chover muito, e quando as águas do rio passam pelas ribanceiras, quando os tsunamis vêm, inunda tudo, basta Deus chover chuva de avivamento. Não vai ter homossexualismo que vai segurar, não vai ter bandeira de aborto que vai segurar, não vai ter imoralidade que vai segurar, não vai ter pedofilia que vai segurar, não vai ter pornografia que vai segurar. Os rios de Deus vão vir, vão cair no Mar Morto, e vai trazer avivamento, vai trazer cura, vai trazer libertação, e eles vão descobrir que a satisfação que eles estão buscando nessas coisas vai vir do rio que sai do santuário, vai vir do rio que sai do trono de Deus, e vai haver cura nas nações, vai haver cura nas nações, vai haver cura nas nações, porque as águas de Deus vão cair no Mar Morto, e vão transformar o Mar Morto num lugar saudável. Junto ao rio vai haver pescadores, eu e você, teus filhos, teus netos, nossos filhos, essa geração de jovens. Essa semana Deus me deu uma visão que a geração de jovens vai fazer muito. Essa semana o Senhor me deu uma geração, que a geração de jovens, uma visão que a geração de jovens vai fazer muitos G100s, a geração de jovens vai multiplicar muito. Deus me chamava para uma janela que olhava para fora da igreja, e Deus falava: olha o que os jovens estão fazendo. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da geração de jovens. Essa geração que Satanás tem tentado engolir, essa geração que Satanás tem tentado tragar, vai fazer muito para Deus, vai trazer um avivamento muito grande. Essa geração vai levar as águas de Deus que vai cair no Mar Morto. E eu olhava para a geração de jovens, eu falava: meu Deus, a geração de jovens tem que ser equipada na palavra, a geração de jovens tem que ser aprofundada na palavra, porque os jovens vão levar a palavra a muitos, e eu vi uma multidão andando com os jovens, porque os jovens vão fazer muito nessa geração, vão fazer muito. Eu vi a igreja cheia, mas eu vi uma geração de jovens levando as águas do Espírito, e uma multidão com eles. Deus vai fazer muito através dos jovens, sabe? O rio de Deus vai correr, o rio de Deus vai transbordar, e nós vamos estender redes. A palavra diz que a pesca do Mar Morto vai ser como a pesca do Mar Grande, em multidão excessiva.
água de peixes, em multidão. Já viu o mar morto, cheio de sal, que você boia, dá muito peixe? Vai ser como a pesca do mar grande, diz o Senhor. Vai ser como a pesca de mares, de águas muito produtivas. O mundo vai ser inundado pelas águas de Deus, e vai ser muito peixe. Tudo isso que você está vendo de imoralidade vai se tornar num cristianismo fervoroso, porque as águas do Espírito vão transformar águas do mar morto em águas do mar grande, e vai ser pesca de multidões de peixe, diz o Senhor. A maior colheita de almas. Nós somos aqueles que vão colher na última hora, que vamos receber o mesmo salário. Por quê? Porque a nossa tarefa é grande. São 7 bilhões de pessoas. No tempo dos discípulos não eram 7 bilhões de pessoas, mas no nosso tempo são 7 bilhões de pessoas, sabe, que vão estar sendo salvas, que vão estar sendo convertidas. Uma grande colheita o Senhor tem na nossa geração, uma grande colheita o Senhor tem sobre essa terra, e nós somos os trabalhadores da hora 1/10, que vão estar fazendo essa grande colheita para o Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz que Deus tem algo novo para nós a cada manhã. E a palavra do Senhor diz que Ele levou Ezequiel nas águas profundas, e quando Ezequiel estava descobrindo os segredos de Deus, Deus estava transformando a vida deles, porque quando nós entramos nas águas de Deus, nossa vida, nosso ministério são transformados. Deus tem algo novo a cada manhã. Depois dele ter transformado Ezequiel, Ezequiel foi levado à margem do rio, e havia grande abundância de árvores. Aquelas árvores não estavam lá quando Ezequiel entrou no rio, mas quando Deus atravessou ele para outra margem, havia grande abundância de árvores, diz a palavra do Senhor. Enquanto Deus mudava a vida de Ezequiel, Deus mudava o cenário à volta dele. As condições mudam com gente ungida, com igreja ungida. Talvez Ezequiel tenha tentado por muitos anos plantar árvores. Talvez Ezequiel tenha chorado muito para que árvores brotassem à beira daquele rio. Sabe, talvez a experiência dele tivesse sido fracassada, mas agora, em poucos segundos, Deus fez o que Ezequiel não tinha conseguido fazer em uma vida. Deus fez com que toda a margem daquele rio estivesse cheio de árvores, porque a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, se nós temos estado frustrados nesses dias, em alguma área da nossa vida, não se desanime, como Deus fez com a pesca de João, como Deus fez com a vida do profeta Ezequiel, assim Deus vai fazer na tua vida. Como Deus fez com que a admiração tomasse conta do coração de Pedro, em vista da pesca maravilhosa que Deus deu para ele, ele caiu prostrado, rendido aos pés de Cristo. Ele diz que nós vamos ficar, sabe, maravilhados todos os dias com o que Ele vai fazer, com o mover que Ele está derramando sobre as nossas vidas, com o mover que Ele vai estar derramando sobre cada um nesses dias. E tem mais, as árvores já tinham frutos, os quais estavam prontos para serem colhidos. Enquanto Ezequiel descobria as profundezas do rio de Deus, Deus plantava árvores e Deus fazia árvores crescer, porque o aprofundar é do homem e o alargar é de Deus, para que Ezequiel, quando chegassem à outra margem, Deus pudesse dizer para ele: chega aqui. Nada mais de cozinhar as tuas receitas, nada mais das tuas técnicas, dos teus métodos. Eu já tenho uma mesa farta preparada para você, sabe? E é isso que o Pentecostes faz com a vida do homem de Deus. Ele transporta o homem de Deus de novo para o jardim do Éden. Ele transporta o homem de Deus para um lugar de prazeres. Quando ele saiu na outra margem, a margem já estava abarrotada de árvores, já era um bosque, já era um pomar. As árvores eram carregadas
carregadas de frutos. E a palavra do Senhor diz mais, sabe, que eram frutos para alimento e as folhas eram para remédios. Nós não fomos chamados para ser habitantes do deserto, como o povo de Israel, que peregrinou 40 anos no deserto, e uma geração caiu no deserto, apesar de Deus lhes ter prometido terras cheias de rios. Deuteronômio 8:7, a promessa que Deus havia feito ao povo de Israel: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Nós não fomos chamados para estar sentados à margem do rio. Nós não fomos chamados para estar admirando o rio. Nós fomos chamados para estar dentro do rio, e estar dentro do rio faz toda a diferença na nossa vida, porque eu, Senhor teu Deus, eu te faço entrar numa terra de ribeiros de águas, terra de fontes, terra de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. É isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem que os teus pés estejam nos rios de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, meu Deus, nesta noite, Senhor, por saber que o Senhor tem pensamentos tão profundos para a nossa vida, meu Pai. Quando o Senhor levou Ezequiel, e quando o Senhor falou para Ezequiel: viste, filho do homem, ele estava falando: está vendo como é profundo o que eu tenho com você? É profundo o que Deus tem com a tua vida. É profundo o que Deus tem com a tua vida. É profundo o que Ele vai fazer através de você. É profundo o que Ele vai revelar para você nesses últimos dias. Nós estamos vivendo dias muito importantes diante do trono de Deus. Tem muita coisa para acontecer nos dias que nós estamos vivendo, e vai chegar um momento que as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida. Talvez enquanto ele estivesse levando o profeta com águas até o tornozelo, com águas até os joelhos, com água até os quadris, talvez tenha demorado um tempo que o profeta estivesse falando: Senhor, mas parece que está demorando tanto. Mas quando ele fez as águas subirem ao coração do profeta, quando ele colocou o profeta em 2.000 metros de profundidade, e quando as correntezas começaram a levar a vida do profeta, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito rápida, e vai chegar o momento que as coisas que Deus tem te prometido vão acontecer de uma forma muito rápida. E o Senhor fala que é para você estar focado nas coisas do Espírito de Deus. O Senhor fala para você que é para você estar focado na vida do Espírito. O lugar onde Ele tem teus pés não é em terra. O lugar onde Ele tem teus pés não é em charco, não é em pântano. Os lugares onde Ele tem teus pés não são em águas paradas. O lugar onde Ele tem teus pés é nos rios de Deus. Esteja focado nos rios de Deus, esteja focado na intimidade do Senhor, porque o Senhor vai fazer coisas profundas na tua vida. Deus tinha ribeiros profundos para o povo de Israel. Deus tinha mananciais dos vales e das montanhas. Eles se contentaram com o deserto. Deus não quer que você se contente com o deserto. Deus não quer a tua geração caindo em deserto. Deus quer a tua geração no rio. Deus quer a tua geração levando as águas de Deus. Mas vai depender de como você está nesse rio, de como você
está desejoso das águas do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Cristo Jesus. Deus tem mais para você. Viste, filho do homem, quantas águas eu tenho para você. Viste, filho do homem, quanta profundidade eu tenho para você. Viste, filho do homem, como é profundo que eu tenho com a tua vida. Viste, filho do homem, eu vou mudar o cenário. Eu vou mudar o cenário. Eu estou com você andando nesse rio. Ao mesmo tempo eu estou plantando árvores. Eu estou transformando tudo à tua volta em pomar. Eu estou transformando tudo à tua volta em bosque. Eu estou transformando frutos que já estão prontos para comer. Frutos grandes, frutos bonitos, frutos maduros. Vai cair tudo na tua mão. Vai cair tudo na tua mão. Eu te quero nas águas deste rio. E vai ser rápido. Quando as correntezas começarem a te levar, vai ser tudo muito rápido na tua vida. E o tempo se aproxima. E o tempo se chama hoje. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos pelos pensamentos que o Senhor tem para conosco, meu Pai. Para os pensamentos que o Senhor tem, Paizinho, para com essa terra. Nada vai deter os teus rios, Pai. Nada vai deter os teus rios. Em nome de Cristo Jesus. Amém.